Boa noite a todos. Havendo número regimental, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Expediente. Discussão da ata da sexta sessão ordinária, realizada dia 20 de fevereiro. Está em votação? Está em discussão? Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Ata aprovada. Para a leitura da senhora secretária, as correspondências recebidas. Correspondência recebida. Ofício da Prefeitura Municipal encaminhando o balancete de receita e despesa do mês de janeiro de 2020. Proposituras. Projeto de lei. Prefeito Mário Tassinari dispõe sobre a proibição de se alimentar ou manter abrigos para pombos urbanos. Columba lívia, variedade doméstica, no âmbito do município de Itapeva e da outras providências. Projeto 36/2020. Vereador Jefferson Modesto Silva dispõe sobre o programa de apoio à geração de emprego para jovens e da outras providências. Emenda 1/2020. Emenda 1 ao projeto de lei número 29/2020. Comissão de Legislação, Justiça, Redação e Legislação Participativa altera o caput do artigo 6º do parágrafo 1º do artigo 9º, inciso 2, do artigo 12, inciso 3, do artigo 17, inciso 2 do artigo 18, incisos 5 e 9 do parágrafo 3º do artigo 19, artigo 22 e caput do artigo 25. Presidente, por uma questão de ordem, se fosse possível, gostaria de pedir dispensa da leitura das emendas, moção, requerimento, indicação. O pedido do vereador é regimental. Coloco para apreciação do plenário. Os vereadores favoráveis à dispensa da leitura da correspondência e proposituras constando do expediente permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Essa presidência encaminha os projetos de lei 33 e 36/2020 às comissões competentes para dar seus pareceres. Parecer favorável da Comissão de Legislação, encaminhando o projeto de lei 29/2020 para apreciação do plenário. E os requerimentos e as indicações da Secretaria Administrativa para providências de costume. Designo os vereadores Sidney Fuzilo, Dr. Pedro Correia e Laércio Lopes, que irão compor a composição de honraria. Estamos em regime tema livre. A palavra está franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra a vereadora Débora Marcondes. Boa noite a todos os presentes. Em nome do vereador Tônio, cumprimento a todos os vereadores dessa Casa de Leis, a todo o público presente, assessores. Em nome da Cíntia, minha cunhada, que está aqui hoje, eu cumprimento a todos que estão aqui presente e o pessoal da web também. Eu queria falar sobre alguns trabalhos feitos nessa semana, apesar que foi uma semana mais curta, carnaval, mas os trabalhos não pararam. Eu fiz 2 requerimentos, que são fiscalização também. Muita gente fala, o vereador não fiscaliza, mas requerimento é fiscalização. Um deles, eu estou pedindo a relação, eu já peguei alguns dados no portal da Prefeitura, Transparência, mas eu estou pedindo a relação de todos os imóveis que a Prefeitura aluga. Eu quero saber o nome do proprietário, o valor desses imóveis, o endereço desses imóveis e para que finalidade ele está sendo usado. Já peguei alguns dados, mas eu queria oficialmente da Prefeitura. Também estou pedindo da Prefeitura quantas pessoas estão beneficiadas com aluguel social, que é um benefício que é dado para as famílias de baixa renda. A gente sabe que esse aluguel social tem que ser em torno de 3 meses, a família tem que ser trabalhada através do CRAS. Quero saber quantas pessoas estão usando esse benefício, quantas famílias estão usando o benefício do aluguel social. Que também nos mande aí a relação e desde quando estão aí com esse benefício. No ano passado, eu apresentei um requerimento 716/2019, e agora eu fiquei muito feliz que eu li ali na pauta que o prefeito encaminhou para essa Casa de Leis um projeto onde ele está regulamentando a proibição de alimentar os pombos na cidade. Isso é muito positivo,
porque os pombos eles trazem algumas doenças. E as pessoas, como são aves assim, né, que estão assim, na praça, muitas vezes fazem ninho em forros, em telhados, e tem também o símbolo da paz, né, o pombo, mas ele traz diversas doenças. Uma vez teve que desocupar o asilo por causa da infestação de pombos que teve. Ele traz diversas doenças infecciosas provocadas por bactérias, doenças por fungos, meningite também os pombos trazem, diversas doenças. E uma vez o Kiko Carlos já tinha pedido que eu apresentasse um projeto, o vereador Laércio também já apresentou também, né, vereador, sobre essa situação de proibição dos pombos. E em 2019 eu apresentei esse requerimento e agora o prefeito está mandando para essa Casa de Leis. Existe até advertência para quem alimentar, multa para quem alimentar os pombos. Isso é positivo, né? Saúde pública aí. Até agora há pouco o Tony me apresentou aí que está no G1, tem um caso de suspeita aí do coronavírus aí em Tararé. Né? A gente tem que agora tomar cuidado, né? Higienização, lavar as mãos, né, para que a gente realmente tenha uma saúde de qualidade. E falando de saúde, eu estou muito feliz com a saúde de Itapeva. Eu acho que é a primeira vez que eu subo aqui na tribuna e falo que eu realmente estou feliz, Marinho, com a saúde de Itapeva. Tá? Porque a gente está vendo assim, que a secretária Karen é uma secretária nova, tem um bebezinho, né, novo, mas ela está fazendo um brilhante trabalho. Está mostrando realmente aí respeito pelas pessoas, respeito com o dinheiro público e está resolvendo várias coisas que estavam paradas no município. E eu vi aí que ela está chamando os atendimentos das pré-cirurgias nos casos ginecológicos. Foram convocadas várias pessoas para fazer, 91 pessoas para atendimento ginecológico. Isso é muito positivo, né, em Itapeva. Eu fiquei feliz também que está sendo atendidos aí os casos das cirurgias eletivas, tanto cirurgia geral, de hérnia, pedra na vesícula. E eu fico mais feliz ainda porque a maioria dos meus requerimentos são de saúde. A maioria dos meus requerimentos é na área, também projeto-lei, é na área de saúde. Mas também, além de eu cobrar e fiscalizar a área da saúde, essas cirurgias eletivas, eu consegui também um valor com o deputado Floriano Pêssaro. Então, um valor que está sendo utilizado para fazer essas cirurgias eletivas, 200 mil, foi do Floriano Pêssaro. Isso é muito positivo. E a prefeitura também colocar essa transparência, porque no ano de 2018, o Floriano mandou 300 mil, que caiu na conta em julho. Em 2019, ele mandou mais 534 mil. E a secretaria anterior nunca deu satisfação do que foi utilizado esse dinheiro. Eu sempre perguntava, ela mandava um ofício assim, para custeio, ponto final. Mas o que é custeio? Para que é 1 milhão, gente. 1 milhão que eu consegui para a saúde de Itapeva, e o que é esse custeio? Então, pela primeira vez, também estou vendo um dinheiro de deputado sendo utilizado e colocado por quê? Vai ser feito cirurgias eletivas, 200 mil. Então, eu parabenizo a secretária. E também as minhas emendas impositivas também, né, eu destinei para o posto de saúde da São Benedito, que estava precário, pintura do prédio da São Benedito, aquisição de equipamento também. Só para aquisição foram 10 mil também de equipamentos na instalação do posto de saúde da São Camilo. Então, saúde é prioridade. E eu vi também que está disponível 75 mil reais para recursos aí para cirurgias de catarata. O Tony, que é um vereador também que sempre luta aí nessa questão de cirurgias de catarata, e ela disponibilizou aí 75 mil em um convênio com o AME, com o Banco de Olhos, e isso é muito positivo, e vai atender 110 pacientes. Então, realmente, a saúde está evoluindo, e a gente tem que elogiar. A gente critica quando tem que criticar, mas não podemos deixar de elogiar, não é verdade, vereador? Então, e outra questão também, que é muito positiva, é a questão do tratamento odontológico, agora noturno, gente, de emergência. Vai ter os atendimentos, tem aquelas regrinhas básicas, já foi colocado no site da prefeitura, também publiquei nas minhas redes sociais, mas aí vai ter atendimento odontológico noturno. Isso é muito positivo também. Tá? Serão 4 pré-agendamentos e 4 casos de emergências. Eu já pedi também que fosse colocado na área da saúde implante dentário. Nós não temos isso, esse atendimento em Itapeva, e as pessoas de baixa renda não têm condições. Olha quanto que fica o implante. A gente sabe que fica muito mais de R$1.000 o implante dentário. Então, que a gente consiga também, futuramente, atender esses casos. Nós temos aí também um projeto, eu acabei de elogiar, mas eu não deixo de cobrar, né, o Vale Remédio.
né, como que vai ficar, agora já estamos no prazo aí de regulamentação dele, né, foi aprovado nessa casa, foi sancionado esse projeto. Se não faltar remédio, tranquilo, não vai precisar do Vale Remédio, mas se faltar, eles vão ter que regulamentar essas compras emergenciais, mas a população não pode pagar o preço pela falta de remédio. Uma outra questão também é a possibilidade de fornecer lanches aos pacientes que utilizam o transporte da saúde. Vários municípios, gente, eles dão um lanche. Muitas pessoas viajam, não tem. Vão para Jaú, vão para Sorocaba, vão para São Paulo em tratamento médico, no ônibus, na van da saúde, mas não tem dinheiro para se alimentar. Não tem muitas vezes R$1 para tomar um cafezinho. E eu sei disso também porque os próprios motoristas da saúde relatam que eles têm a diária deles, Margarido, mas eles relatam que muitas vezes tem que comprar para as pessoas que estão ali juntas. Eles vão parar um pouquinho, fica o dia inteiro, sai de madrugada, volta só à noite, mas quem eles estão levando não tem R$1 para comprar um lanche. E vários outros municípios, inclusive municípios menores que Itapeva, eles dão um café com leite e um pão, gente. Então, quem sabe aqui no município de Itapeva a gente não possa fazer isso. Eu tenho uma emenda que não foi utilizada, que eu dei para a saúde do servidor público. Eles não conseguiram utilizar e pediram para eu encaminhar para outro setor essa emenda de R$10.000, emenda impositiva, que era para ser aplicada no ano passado. Eu vou estar reencaminhando essa emenda impositiva, pedindo para que seja aplicada nesse fornecimento de lanche para os pacientes da saúde, pelo menos para dar um pontapé, são R$10.000, mas para atender, dá para comprar muito lanche, acredito, aí, né, Marinho e Margarida, com R$10.000, um cafezinho e lanche para atendimento das pessoas na saúde. Já vai fortalecida. Que pense bem, a pessoa já faz o tratamento, está doente, e ainda não tem um lanchinho para se alimentar, fica pior ainda a saúde. E eu espero também que esse ano continue as caravanas da saúde. Desde 2017 eu tenho esse pedido, foi feito através do valor do Bolsa Família, foi feito um convênio com 10 caravanas da saúde, atendeu diversos bairros, quanto Bela Vista, quando atendeu Agrovila, aí atendeu diversos outros bairros, Santa Maria, e a gente espera que continue as caravanas da saúde e cidadania, que leva principalmente aos bairros da zona rural, né, os bairros mais longe, que têm dificuldade de acesso a muitos serviços públicos que existem dentro do município. Gente, obrigada, boa noite e Deus abençoe a todos. Continuamos em regime tema livre. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, vereador Margarito. Senhor presidente, membros da mesa, vereadoras, vereadores, funcionários da casa, assessores, queria cumprimentar aqui a imprensa presente também, meu assessor, Felipe, já presente da sessão, aprendendo, né, Felipe? Queria cumprimentar o pessoal da web que estão nos assistindo e a todos, meu boa noite. Senhor presidente, eu mandei um requerimento, estou fazendo um requerimento para segunda-feira, para o Executivo, já pedindo para ele que envie essa Casa de Lei, né, a lei do refis, que os carnês do IPTU eu já recebi na minha casa. Mas aqueles contribuintes que estão na dívida ativa, Marinho, muitos contribuintes, eles querem pagar, eles querem ter essa lei de refis, né, que tem o parcelamento, para eles pagarem também os débitos de 2019, 2018, 2017, enfim, muitos cidadãos que estavam desempregados, né, hoje querem pagar, né, as suas dívidas, já a dívida que está na dívida ativa, né, já estão sendo executados por, às vezes, estar desempregado e não poderem pagar as suas dívidas do município dos anos anteriores. Então, estou pedindo, não vamos esperar, né, Tião? Ano passado, veio em junho do ano passado, precisou até o Tião descer lá, bater lá no prefeito lá. Foi verdade, né, Tião? Por quê? O carnê entrega em começo de março, já faz a lei do refis, já estão cobrando os carnês do IPTU, então já manda também para eles, se eles querem pagar, quem quer pagar, vai pagar, é dinheiro e vai entrar no caixa da prefeitura. Né? Quem não gosta de dinheiro? Até o prefeito gosta, o prefeito não gosta, né? Mas eu também mandei ofício para o prefeito, referente aos postos de saúde, principalmente do São Camilo. Aquilo está insuportável, dia de chuva, aquela fila enorme, dia de sol também, Tony. Fica aquelas senhoras com problema de saúde, ficam no sol lá. E aquele posto já faz mais de 10 anos, já
aniversário já de 10, 11 anos, sabe, Márcio? Você é de lá, você sabe disso. Então, estou pedindo para o prefeito, pedir para ele mandar para nós o cronograma de obras do posto São Camilo, do posto do Alto da Brancal, Pacova e da Caputera. Por quê? Porque nós estamos tendo conhecimento, senhor presidente, que o antigo secretário de obras, ele estava usando verba, estava desviando verba do posto de saúde do Alto Brancal, São Camilo, para o posto de saúde da Caputera. Acontece o seguinte, que o terreno do posto de saúde da Caputera não estava legalizado, não foi desmembrado. Então, a hora que chegaram na Caixa já para entrar com o pedido, que existe uma verba federal para fazer aquilo lá, opa, cadê a matrícula? Cadê a matrícula? Parou. A Caixa Federal não vai repassar verba nenhuma para eles enquanto não fornecer a matrícula. Tem que fazer, eles têm que legalizar o terreno que eles ganharam do cidadão lá da Caputera, que foi um trabalho do Júnior Guari junto com o Eliel, muito bem realizado os dois, conseguiram os terrenos, né? Agora o município tem que fazer esse posto de saúde lá. Então são desgovernos que aconteceu, e eu estou pedindo agora para o atual prefeito, para que ele providencie, né? Vamos ver o posto de saúde, é urgência, gente. É saúde também. Ver essa secretária aqui, que entrou aí, a nova, a Karen, está fazendo um trabalho magnífico na secretaria, coisa que ninguém pensou, serviço odontológico noturno, quem trabalha também precisa tratar dos dentes. Então, 17 e 21 horas, sabe, você trabalha na sua empresa, você pode ir depois das 5 lá, viu? Vai tratar dos dentes lá, por dentadura, eles vão colocar para você lá. E é o sábado e domingo. Então, o cidadão ele, que trabalha, que não pode, às vezes trabalha na zona rural, ele vai vir no sábado, no domingo, ele vai ter atendimento odontológico agora, né? É um trabalho muito bem feito, trabalho espetacular da secretária, essa nova secretária, que tem esse sentimento com esse povo, né? Ela entende o sentimento do povo. Então, é isso que nós precisamos dentro da prefeitura, viu Marinho? Né? Então, eu também gostaria de falar alguma coisa, sabe, vereadora, a senhora falou, o projeto é espetacular, eu acho que todo mundo tem que ter essa sensibilidade, que a gente trabalha aqui, tem muita gente que vem pedir ajuda, eles têm o ônibus de grátis, mas não têm o dinheiro para o lanche, Marinho. Vereadora, a senhora me sensibilizou aí, a senhora me convenceu, vereador, eu vou pôr uma emenda também para o lanche das pessoas que utilizam os ônibus do SUS, que vão para Sorocaba, São Paulo, vão para Jaú, muita gente vem aqui pedir auxílio para comprar o seu lanchinho, porque não tem. Não é verdade? Então, senhor presidente, são essas minhas considerações. Agradeço a atenção de todos. Boa noite a todos. Continuamos em regime tema livre. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Marinho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadora Débora, vereadora na qual estendo meus cumprimentos aos demais pares. Boa noite, servidores desta Casa de Leis. Boa noite, assessores, imprensa, público aqui presente. Realmente, a Karen, atual secretária municipal da Saúde, vem desempenhando um excelente trabalho. A fila de cirurgias eletivas é gigante. Ela pegou a secretaria com uma fila de cirurgias eletivas com aproximadamente 1.300, então é um número bastante alto, e essa fila não andava. Eram feitas, em média, 20 cirurgias eletivas por mês. Ou seja, essa fila só iria aumentar se não fosse ela. Então, agora ela vai conseguir fazer centenas de uma única vez. Também, as cirurgias de catarata vão ser aproximadamente 110, e o atendimento odontológico noturno, uma excelente ideia, também vai ser feito noturno, sábado e domingo, e também para atender emergências. Então, realmente, é uma secretária que está trabalhando para a população de Itapeva. Então, eu estou muito feliz, realmente, com o trabalho que ela vem desempenhando. A secretária municipal de Desenvolvimento Social também vem desempenhando um excelente trabalho. Hoje, juntamente com o prefeito, o Dr. Mário Tassinari, ela esteve em São Paulo e foi assinado um convênio, e o município de Itapeva vai receber
mais de 670 mil reais para trabalhar com assistência social, para proteção especial, proteção básica. Então, a população de Itapeva tem muito a ganhar. Então, espero que elas continuem fazendo esse excelente trabalho que elas vêm desempenhando até o presente momento e que melhore cada vez mais. Então, realmente, estou muito feliz mesmo, principalmente com a saúde. Também, a farmácia municipal, a assistência farmacêutica vem funcionando, não falta medicamentos da lista de medicamentos municipais. Então, não falta esses medicamentos. O que falta, eventualmente, são os remédios de alto custo, que compete ao Estado. E fiquei muito feliz vendo nas redes sociais a população realmente contente com o atendimento na farmácia, que agora atende 24 horas. Trabalhou em todo o período de carnaval. E então isso demonstra que há um governo que está realmente trabalhando para a população de Itapeva. É claro que tem os seus erros, né? O governo tem diversos erros, já passou o período de tolerância e temos que subir aqui e reclamar dos erros da administração também. O motivo que eu subi nessa tribuna hoje não foi apenas para elogiar o trabalho que a secretária da Saúde e de Desenvolvimento Social vem realizando, mas eu subi também para manifestar a minha indignação com o governo do Estado. Até agora, passado já quase 2 anos, mais de 2 anos, quase 3 anos, na verdade, 2 anos, desculpa, da eleição, e não houve nenhuma mobilização para a duplicação da SP 258, mais de 3 anos já. Mais de 3 anos. Não houve nenhuma mobilização do governo do Estado para se ter a duplicação da SP 258 e o IML de Itapeva está atendendo com médico legista apenas uma vez por semana, que é às quartas-feiras, desde o dia 8 de janeiro. Mas tem que atender uma população de quase 340 mil habitantes. Ou seja, é praticamente impossível. E também apenas um único dia. Ou seja, a pessoa vai ter que escolher o dia para morrer. Não vai poder morrer em outro dia, porque senão vai ter que ir para Itapetininga. Né? Então, a nossa região está abandonada pelo governo do Estado, o qual esteve aqui durante a campanha e prometeu tanto a duplicação, melhorias para a nossa região e melhorias que eu não estou vendo. Acredito que a população também não esteja vendo. Então, nós precisamos nos mobilizar. Vou fazer alguns pedidos em forma de moção para a próxima sessão e espero contar com o apoio dos senhores. Obrigado, boa noite. Continuamos em regime tema livre. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra a vereadora Viliana. Boa noite a todos. Também quero subir nessa noite na tribuna para falar referente a alguns pedidos. Eu procurei a secretária Karen alguns dias atrás para falar sobre algumas reivindicações da nossa área rural. Infelizmente, ali nós temos no posto do Pacova somente um médico atendendo. Eu estive lá hoje e a reclamação dos moradores é muito grande. E eu fui constatar, realmente, está indo uma vez por semana só. E o que acontece? Nós precisamos de um médico para as crianças e um médico para adultos. E que sejam atendidos pelo menos 2 vezes por semana para atender toda... Ali são 13 bairros que usam
o posto de saúde do Pacova. 13 bairros. E tem um médico por semana. Então, infelizmente, o que acontece? Os moradores, eles estão indo para o Taquarivaí. Então, é um regresso muito grande para nós, né? Eu fico triste, porque o que acontece? Né? Eles estão diminuindo o atendimento no bairro do Pacova e indo para outra cidade. Embora nós tenhamos ali na Vila Aparecida, né, o médico ali que pode atender à noite, mas eu acho que eles devem, né, achar que deve ser mais perto, ou deve mesmo ser mais perto, para eles estarem escolhendo Taquarivaí. Eu preferia, né, por mim, eu gostaria de fazer, até conversei hoje com as enfermeiras, não tem como a gente fazer uma conscientização para que eles não vão, que a população não vá para Taquarivaí, mas que eles participem ali do posto de saúde aqui da nossa cidade de Itapeva. Então, assim, a gente fica triste, né? Não queria isso. Conversei com a Karen, né? Ela vai ver isso, né? Passei todos os problemas ali do posto de saúde, que tá precisando de algumas melhorias. O que eu fiz? Eu destinei uma emenda, né? E a gente pede que seja aplicada ali, né? E que possa ajudar a melhorar o posto de saúde até o posto, né, ficar pronto. Creio, a Karen me falou que até o final do ano fique pronto o posto. Então, a gente pede uma atenção na parte de médicos, né, ali para o bairro do Pacova. Também visitei diversas estradas rurais hoje. E, lamentavelmente, hoje eu ia falar aqui sobre a Esperidião Lúcio, mas a Vanessa também pediu, se eu não me engano, hoje, né, Vanessa? A Expedição Lúcio Martins, que dá acesso ao bairro das Pedras. E não é só o bairro das Pedras. Eu tive ali entre Pacova, São Roque, e os moradores também solicitaram, né, operação tapa-buraco na parte do asfalto. Estive ali também no bairro São Dimas, em diversos bairros. Principalmente São Dimas, ali não tem como trafegar. A situação realmente está precária, está feia. Eu peço aos vereadores da base, como eu não sou atendida, mas que vocês peçam. Não é para Vilhana, e assim como ali vocês são mais antigos, tem mais pessoas que conhecem vocês lá do que eu, então que vocês peçam para o prefeito que atenda vocês, que atenda aquela população, porque a situação ali, olha, está crítica mesmo, né? E eu peço aqui em nome de todos os moradores, né? E eu estou aqui repassando também, essa noite, mais um pedido, né? Digo repassando porque eu fiz o pedido aqui como indicação, mas por quê? Repassando porque é um pedido da população, né? Que a pedido dos moradores do bairro, ali da final da rua João Soares de Almeida, é ali no Miguelzinho, do bairro São Miguel. O que acontece ali? Nós temos ali um espaço no final dessa rua, um espaço pequeno para um campo de futebol, mas um espaço perfeito para uma praça, onde a gente pode ter um playground, pode ter ali alguma coisa para as crianças. E os pais, né, eles se sentem totalmente abandonados. E eles estão pedindo, Vilhana, não tem como passar a máquina, colocar um playground, qualquer coisa para as crianças, e que valorize o bairro. O bairro realmente está abandonado. Teria como você solicitar? Então, eu estou solicitando, através de indicação, essa noite, para que o prefeito venha dar uma atenção, né, para esse bairro. Né, o mato ali, eu estive lá, o mato tomou conta, realmente é muito grande o mato, e a gente peça que seja feita a limpeza ali o mais rápido possível. São essas as minhas reivindicações para essa noite. Muito obrigada. Continuamos em regime tema livre. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores, pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Tony de Cofesa. Senhor presidente e demais colegas vereadores, vereadoras Débora, Vanessa e Vilhana, familiares da Débora, hoje mais um da família, né, Débora? Seja bem-vinda aqui na nossa casa, assessores, imprensa, funcionários da casa, guarda municipal, acho que deve estar aí também. Boa noite. Eu estava ouvindo atentamente, porque, senhor presidente, em relação a tudo que está sendo falado,
É o seguinte, eu acho que tem que ser dessa forma mesmo. O que tiver de reivindicar e pedir, tem que fazer isso mesmo, independente de que lado seja, porque eu acho que aqui não pode existir lado. O grande problema, às vezes, o executivo é que escolhe lado. A gente não escolhe lado, o lado nosso é cuidar da cidade, das pessoas. E, infelizmente, quem geralmente escolhe lado é quando o prefeito não sente que alguém não defende seus interesses aqui, daí ele fica fazendo um jogo duro e difícil com os vereadores que querem cumprir bem seu papel. Então, quanto a que está falando dos secretários aqui, eu quero dizer, senhor presidente, que o que eu sinto é que pelo menos uma coisa está tendo, boa vontade, interesse em fazer as coisas acontecerem. Com todo respeito, mas a Viriana veio falar aqui a questão, por exemplo, lá do bairro do Pacova, que eu respeito, de fato é verdade, mas eu não concordo com a vossa fala, quando a senhora fala em regresso, onde, infelizmente, no final do governo do prefeito afastado, nem médico tinha lá, estava vindo todo mundo para a Vila Aparecida, numa dificuldade enorme. Então, não estou aqui para dizer que está uma maravilha e tal, mas eu acho que já é um começo de uma boa vontade de que as coisas aconteçam. Eu acho que dessa forma, que o senhor falou da questão das estradas, das zonas rurais, também a gente tem visto aqui o Noel cheio de vontade, de empenho em fazer realmente as coisas acontecerem. Eu acho que é dessa forma que as coisas têm que ser. Eu tenho dito muito aqui a questão do agente político, dele fazer de fato esse papel, de fato ele cumprir esse papel. Falou aqui a questão, por exemplo, da farmácia, realmente, quanto que foi bom. Nós nos desgastamos tanto com a falta de remédio. Hoje nós passamos aí, verdadeiramente, aconteceu, há muito tempo que não acontecia isso, passarmos aí um feriado desse tamanho de carnaval, onde tem uma farmácia funcionando, com remédios. Então, a gente vê a secretária, falou aqui também a questão dos postos aqui, em relação a dar uma atenção, o Margarida falou aqui, de acontecer. Falamos com a secretária em relação a acontecer isso, pedimos para ela em alguns postos, que de fato acontece, os moradores que quando vão lá no posto, tem certos lugares que não tem nem, às vezes, onde eles ficarem, pois não. Sim. Não, perfeito. Está certo, eu agradeço a sua fala, mas eu quero dizer que existe uma vontade que as coisas começam a acontecer. E nós vamos estar usando, eu já falei com o Luiz Assinardi sobre isso, com o doutor Mário, nós não vamos estar aqui de forma nenhuma tapando só com a peneira e fazendo as coisas se tão maravilha, se isso não acontecer. Agora, aquilo que de fato, e queríamos no governo passado, se fôssemos atendidos, pelo menos nos respondessem, a gente está aqui presente falando da mesma forma. Eu acho que é dessa forma que tem que acontecer, realmente, de se trabalhar, das coisas acontecer. Cirurgia eletiva, está caminhando, é uma coisa que estava praticamente parado. A questão de cuidar realmente do visual das pessoas, o dente, que é uma coisa que é um bem tão grande, saúde bucal é tão importante. Temos aqui uma dentista que pode falar com conhecimento de causa aqui, a doutora Vanessa, realmente a importância de estar acontecendo isso. Então, são ações, senhor presidente, que a gente vê que as coisas estão começando a caminhar, a acontecer. Eu acho que é dessa forma que tem que ser. Eu acho que, falando de secretários, eu penso que, de uma forma quase que geral, está existindo uma boa vontade de todos os secretários de estar fazendo alguma coisa e que as coisas caminhem, cada um dentro de sua área, dentro daquilo que se faça. Agora, o que é importante em tudo isso? É dar retorno, falar a verdade, pode, não pode, vai acontecer, não vai acontecer. Eu acho que é dessa forma que as coisas têm que seguir e caminhar. Margarida falou aqui a questão tão importante, né, Margarida, do refis aqui. É muito importante, porque aguardar realmente meio do ano para colocar as pessoas aí, mais uma vez aí no sabor de saber da dificuldade sua de pagar as suas contas que estão atrasadas. Então, já fazendo um pacote só,
já vem mesmo o carnê de IPTU, uma coisa nova que tem que pagar mesmo. E quem quer também colocar sua vida em dia, dá condições também das pessoas readquirirem sua dignidade através do nome limpo, porque é tão difícil realmente ficar dessa forma, às vezes sofrer até uma execução aí, e que isso é tão desagradável. Então, senhor presidente, a gente tem colocado aqui dessa forma e é dessa forma que nós queremos caminhar, independente de quem esteja sentado na cadeira lá na Baixada. Eu acho que o importante é nós, vereadores, podermos cumprir o nosso papel e da forma clara, transparente, sem fazer média com ninguém. Aquilo que tem, lá o executivo tem a obrigação dele com a sua equipe de cuidar da cidade. Nós temos aqui, vereadores, nosso papel também de cumprirmos aqui, de sermos um elo entre a sociedade do povo e o executivo, e que assim as coisas aconteçam, para não criar esse desgaste de sabor de rede social, às vezes falando tanto mal do vereador, criticando tudo, que tantos não sei o quê, fazendo campanha contra a Casa de Leis, às vezes por isso, às vezes pela postura do vereador, que às vezes se posiciona de uma forma, mas às vezes também é porque o executivo não colabora, ele também não dá respaldo para que o vereador possa, de fato, cumprir o seu papel. Então, senhor presidente, eu acho que dessa forma que o senhor tem que caminhar, de uma forma correta, de uma forma com transparência e olho no olho, doa quem doer. Muito obrigado, boa noite a todos. Continuamos em regime tema livre, a palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, vereador Edivaldo. Boa noite, senhor presidente, membro da mesa, vereador, vereadoras, público presente. Quero parabenizar o Margarido pelo novo assessor, Deus abençoe. E a gente escutou atentamente aqui a cada vereador, e é o que também a Débora falou. Realmente, quando for para cobrar, a gente vai cobrar. E quando é para agradecer, nós vamos agradecer, né? E até eu fiz uma lista, que são bastante coisas, né, que tem para falar. Então, a gente anota, né, para não esquecer. Até, inclusive, a partir de março, vai ter um novo horário também nos atendimentos dos postos de saúde, né, que será das 7h30 até as 17 horas. E não vai fechar mais os postos de saúde. Então, mais uma conquista aí para a população. Porque antes fechava na hora do almoço, né, então interrompia, né? E então a gente está aqui agradecendo a secretária pelo brilhante trabalho, né, a secretária Karen, pelo brilhante trabalho que ela vem fazendo. Realmente é uma mudança que está tendo aí na área da saúde. A cada dia tem uma novidade, questão das cirurgias eletivas, na questão também da farmácia 24 horas. A gente até acompanhou desde o começo, quando o Mário assinou, a gente participou de algumas reuniões assim, a gente estava lá na prefeitura, ele convidou, aí estava eles lá, a secretária Kari, o Luiz Tassinari, o doutor Mário, eles estavam lá discutindo como que ia fazer para começar a funcionar, né? Então a gente vê a preocupação. Uma parte primeira. Toda. Muito obrigado pela parte. É exatamente aquilo que eu acabei de falar. De levar as coisas à frente. Essa questão, por exemplo, de funcionar, de não fechar mais os postos na hora do almoço, é uma conversa também que eu tive com a secretária Karen, e que ela levou em frente isso, que ela falou que ia analisar, ele ia estudar, ver a possibilidade realmente de melhorar o atendimento. Então, a gente fica feliz com essas coisas da forma que vem acontecendo, de dar andamento naquilo, se não resolve no momento, mas pelo menos ela coloca na mesa aquilo lá e faz as coisas caminharem. Eu acho que é dessa forma que a gente tem que fazer para cuidar bem das pessoas. Muito obrigado. Parabéns, então, Tony, pela essa conversa, realmente precisa, né? E também eu quero aqui agradecer também à secretária Patrícia, da Educação, que hoje eu estive, me deram uma notícia referente à pintura ali da escola da Amarela Velha, né? Este vereador destinou a emenda, né, para a escola, não só a Amarela Velha, como a Caputera, e desde segunda-feira eles já começaram a pintura ali da escola. Então, a gente fica muito feliz de estar sendo realizado, não o pedido desse vereador, mas sim da população, né? Quero agradecer também
ao secretário Diego pelo esforço. A ponte já está quase aí nos finalmente, né? E também agradecer à empresa Bracel, que até eu estive junto com o prefeito em reunião com um dos representantes, né, dessa empresa, e que eles vão utilizar a estrada ali da Mangueira Velha, vai passar ali pela Fonseca e Cabeceira, né? E também vai entrar por dentro ali da Caputera. Então, eu quero dar os parabéns à empresa pela preocupação que eles estão tendo com a estrada, né? Porque vai ser muitos caminhões de madeira que vai passar por ali, e, inclusive, eles já começaram a fazer a manutenção nas estradas lá, e essa manutenção vai ser contínua, né? Então, a gente quer dar os parabéns para essa empresa, para essa iniciativa aí, e a população só tem a ganhar com isso aí também. E também vai gerar emprego ali para os moradores. Então, fica aqui essas minhas palavras, né, de agradecimento. Como, repito mais uma vez, como a Débora falou, quando for para cobrar, a gente vai cobrar. Agora, quando for para agradecer, vamos sim subir na tribuna aqui e agradecer a essa nova gestão que está fazendo um excelente trabalho com o prefeito Mário Tassinari. E o trabalho continua. Continuamos em regime tema livre. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, passamos para a ordem do dia. Para a leitura da senhora secretária, emenda 01 ao projeto de lei 29/2020. Emenda 01 ao projeto de lei 29/2020. Comissão de Legislação, Justiça, Redação e Legislação Participativa altera o caput do artigo 6º do parágrafo 1º do artigo 9º, inciso 2º do artigo 12, inciso 3 do artigo 17, inciso 2 do artigo 18, incisos 5 e 9 do parágrafo 3º do artigo 19, artigo 22 e caput do artigo 25. Artigo 1º. O artigo 6º do projeto de lei 29/2020 passa a ter a seguinte redação. Artigo 6º. Somente poderão prestar os serviços de que trata essa lei as empresas ou transportadores autônomos, assim entendidos os microempreendedores individuais que estiverem registrados no município de Itapeva, além de possuir alvará para esse fim específico, expedido pelo Departamento de Transporte Público. Artigo 2º. O parágrafo 1º do artigo 9º do projeto de lei 29/2020 passa a ter a seguinte redação. Artigo 9º. Parágrafo 1º. A vida útil dos veículos de transporte de fretamento será contada a partir do ano de sua fabricação e será de, inciso 1, 15 anos para ônibus e micro-ônibus, 2, 10 anos para caminhonetas, assim entendidos veículos do tipo van, Kombi e assemelhados. Artigo 3º. O inciso 2 do artigo 12 do projeto de lei 29/2020 passa a ter a seguinte redação. Artigo 12. Inciso 2. Caminhonetas, assim entendidos os veículos de tipo van, Kombi e assemelhados, com 10 anos de fabricação, inspeção técnica de veículos semestral. Artigo 4º. Inciso 3 do artigo 17 do projeto de lei 29/2020 passa a ter a seguinte redação. Artigo 17, inciso 2. Apresentar-se identificado. Artigo 5º. O inciso 2 do artigo 18 do projeto de lei 29/2020 passa a ter a seguinte redação. Artigo 18, inciso 2. Multa. Artigo 6º. O inciso 5º do artigo 19 do projeto de lei 29/2020 passa a ter a seguinte redação. Artigo 19, inciso 5º. A empresa ou transportador autônomo que utilizar veículo não cadastrado no Departamento de Transporte Público, multa de 10 UFESP, que é
Artigo 7º, inciso 9º, do artigo 19 do projeto de lei 29/2020, passa a ter a seguinte redação. Artigo 19, parágrafo 3º. A aplicação das multas é de competência do setor de fiscalização do Departamento de Transporte Público. Artigo 9º. O artigo 22 do projeto de lei 29/2020 passa a ter a seguinte redação. Artigo 22. O procedimento para aplicação de penalidades será iniciado com abertura do processo administrativo devidamente autuado e numerado, contendo as determinações respectivas, juntando-se o instrumento que lhe deu origem e oportunamente todos os demais escritos pertinentes. Parágrafo 1º. O processo referido no caput deste artigo originar-se-á do auto de infração lavrado pelo agente fiscalizador da denúncia, reduzida a termo por usuário dos serviços ou por agentes administrativos. Parágrafo 2º. O preenchimento do auto de infração deverá ser procedido mediante contrafé ou certidão passada pelo fiscal. Artigo 10. O artigo 25, caput do projeto de lei 29/2020, passa a ter a seguinte redação. Artigo 25. O infrator poderá apresentar impugnação por escrito perante o Departamento de Transporte Público no prazo de 15 dias a contar de sua citação. Está em discussão única, em votação única. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levante. Emenda aprovada. Para a leitura da senhora secretária, a emenda 02 ao projeto de lei 29/2020. Secretário. Emenda 02 ao projeto de lei 29/2020. Comissão de Legislação, Justiça, Redação e Legislação Participativa. Reorganiza os artigos, parágrafos e incisos que especifica. Artigo 1º. O parágrafo único do artigo 22 do projeto de lei 029/2020 fica renumerado para parágrafo 1º, mantendo-se a mesma redação. Artigo 2º. O inciso 2 do caput do artigo 22 do projeto de lei número 29/2020 fica renomeado para parágrafo 2º, mantendo-se a mesma redação. Artigo 3º. O primeiro... Acho que falta alguma coisa. O primeiro artigo 24, que consta na seção 1 do capítulo 4 do projeto de lei número 29/2020, fica renumerado para artigo 29. Parágrafo 1º, eu acho. Mantendo-se a mesma redação. Artigo 4º. O artigo 25, que consta na seção 1 do capítulo 4 do projeto de lei número 29/2020, com redação alterada pela emenda 1 da Comissão de Legislação, Justiça, Redação e Legislação Participativa, fica renumerado para artigo 27. Artigo 5º. O artigo 27 do projeto de lei 29/2019 fica renumerado para artigo 28, mantendo-se a mesma redação. Está em discussão única, em votação única. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levante. Emenda aprovada. Para a leitura do senhor secretário, a emenda 03 ao projeto de lei 29/2020. Emenda 03, projeto de lei 29/2020, Comissão de Legislação, Justiça, Redação e Legislação Participativa. Acrescenta os artigos 30 a 35 e renumera os artigos constantes do capítulo 7 do projeto de lei número 29/2020. Artigo 1º. Ficam acrescidos os artigos 30 a 35 ao projeto de lei número 29/2020, com a seguinte redação. Seção 3. Das prerrogativas do órgão processante. Artigo 30. O órgão processante pode, de ofício, em qualquer momento do processo, indeferir as medidas meramente protelatórias, determinar a oitiva do infrator ou de qualquer outra pessoa cuja oitiva mostre-se necessária, determinar quaisquer providências para o esclarecimento dos fatos. Seção 4. Da decisão da autoridade julgadora. Artigo 31. A decisão da autoridade julgadora consistirá
1. Manter a aplicação das penalidades correspondentes. Inciso 2. Arquivamento do processo. Parágrafo único. A aplicação da penalidade não desobriga o infrator de corrigir a falta que lhe deu origem. Seção 5 das citações e das intimações. Artigo 32. A citação far-se-á. Inciso 1. Por via postal com prova de recebimento. Inciso 2. Por ofício através do servidor designado com protocolo de recebimento. Inciso 3. Por edital, quando resultarem inúteis os meios referidos nos incisos 1 e 2, parágrafo único. O edital será publicado uma vez no Diário Eletrônico do Município ou em jornal de circulação local. Artigo 33. Considerar-se-á feita a citação. Inciso 1. Na data da ciência do citado ou da declaração de quem fizer a citação. Inciso 2. Na data do recebimento por via postal, se a data for omitida, 10 dias após a entrega da citação à agência postal. Inciso 3. 15 dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. Artigo 34. As intimações serão efetuadas na forma descrita no artigo 32, aplicando igualmente o disciplinado no artigo 33. Seção 6 dos recursos. Das decisões de que trata o artigo 31, caberá recurso escrito no prazo de 10 dias da intimação ao secretário municipal da Defesa Social, que poderá encaminhá-lo à deliberação da Comissão de Análise de Recursos. Parágrafo 1º. A comissão de que trata o caput deste artigo será de caráter deliberativo e composta por 2 representantes do Departamento de Transporte Público, 2 representantes dos transportadores e 1 representante da Coordenadoria Jurídica que a presidirá. Parágrafo 2º. O funcionamento da comissão de que trata este artigo poderá ser regulamentado por decreto do Poder Executivo. Artigo 2º. Os artigos constantes do capítulo 7 do projeto de lei nº 29/2020 ficam renumerados em sequência a partir do artigo 36. Está em discussão única. Em votação única. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Emenda aprovada. Para a leitura do senhor secretário, projeto de lei 29/2020 com emendas aprovadas. Projeto de lei 29/2020, Mário Tassinari, dispõe sobre a prestação desse serviço de transporte coletivo de passageiros, sobre regime de fretamento e da outras providências. Está em primeira discussão. Com a palavra o vereador Margarido. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores presentes, esse projeto de lei número 29 do Executivo Municipal, ele vem regulamentar todo o serviço de passageiros que são autônomos no município de Itapeva. Nós vimos na Blitz da SEI, da Educação, Transporte de Passageiros, da Saúde, aonde o DETRAN, juntamente com o CONSEG, eles autuaram vários veículos que não estavam regulares. Principalmente não tinham a placa vermelha, que precisaria ter lei municipal, ter uma regulamentação, uma vistoria e a solicitação para que o cidadão, o dono do veículo, pudesse retirar, junto ao DETRAN, junto ao órgão competente, a placa. Então, hoje tem lei, eles reivindicaram muito, eles foram várias vezes no prefeitão afastado lá. Está aí, ó, o prefeito tem 3 meses, mandou a lei para cá, está regulamentando, tio, esse serviço, muito solicitado por todos os proprietários de transporte de passageiros de escolas particulares, e o prefeito mandou o projeto regulamentando essa classe que compõe de grandes números de vans, de ônibus, de transporte de combis, de transporte de aluno das escolas particulares do município de Itapeva. Então, parabéns ao Executivo, venho aqui pedir voto favorável às emendas, já foi votado, ao projeto também. Boa noite a todos. Só lembrando, nobre vereador, que esse projeto estava parado nas comissões, vereador. Esse projeto é do governo passado. Continuamos em primeira discussão. Projeto 29 é do prefeito Mário Tassinari, senhor presidente. Em primeira votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Projeto de lei aprovado em primeira votação.
Para a leitura do senhor secretário, a moção 1/2020. Moção 1/2020, vereador Rodrigo Tassinari. Moção de apelo ao responsável pela agência do Instituto Nacional do Seguro Social de Itapeva, INSS, solicitando que o mesmo apresente uma solução urgente para o grave problema que é a falta de transporte no caso de ausência de agência do INSS no seu local de residência ou em localidade próxima para realizar exame, perícia, conforme decreto 6.214/2007. Está em discussão única. Em votação única. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se levante. Moção aprovada. Para a leitura do senhor secretário, requerimento 76/2020. Requerimento 76/2020. Vereadora Vanessa Guari. Requer a empresa Jundiá para que informe a possibilidade de renovar a frota de ônibus que presta serviço para o município de Itapeva. Está em discussão única. Com a palavra, o vereador Margarito. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna para parabenizar a vereadora, pedindo a Jundiá a renovação de toda a sua frota que presta serviço ao município de Itapeva. Isso vem comprovar o que nós falamos na tribuna. Esse vereador falou aqui, quando falou do Jundiá, que a frota deles estava toda sucateada, uma frota de... que já a lei que otorgou o serviço de transporte já tem quase 10 anos, e é os mesmos ônibus que começaram o serviço são os que rodam na cidade. Então, o que nós vemos hoje no município de Itapeva são ônibus em péssimas situação de sucateamento mesmo, sabe? Não tem ônibus reserva. E se não tem ônibus reserva, os motoristas andam, nós vemos aí, nessa pressa danada, Marinho. Por quê? Para tentar cumprir o horário que não são cumpridos. Hoje mesmo eu recebi reclamação que estava todo atrasado as linhas. Então, vereadora, parabéns. A senhora veio fazer um pedido que eu falei nessa tribuna aqui, que toda a frota da Jundiá estava sucateada e precisa urgentemente ser substituída por ônibus novos. Não vim com ônibus daqui de 2015, 2017, tem que vir com ônibus de 2020. Daí eles vão, sim, respeitar a população de Itapeva, todos os usuários desses ônibus. Parabéns. Continuamos em discussão única. Com a palavra, o vereador Marinho. Eu gostaria de dar parabéns para a vereadora Vanessa, que fez esse requerimento. Realmente, a frota de ônibus da Jundiá precisa ser substituída, trocada urgentemente. Hoje, pela manhã, recebi uma informação de que um senhor que aguardava o agendamento para fazer um exame no AME, perdeu esse exame que estava agendado há meses, porque o ônibus deu problema e não pôde trazê-lo. Então, essa substituição precisa acontecer urgentemente. Obrigado. Continuamos em discussão única. Em votação única. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Requerimento aprovado. Matéria para a próxima sessão. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei 29/2020. Estamos em regime de explicação pessoal. A palavra está franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, a vereadora Débora Marcondes. Boa noite novamente a todos. Eu só queria comentar sobre dois assuntos aqui. Um é sobre a moção que o vereador Rodrigo Tassinari fez. Queria parabenizar, não usei o que achei que o senhor ia usar na discussão. Como a gente tem pedidos, geralmente no meu gabinete tem bastante, acredito que todos os vereadores têm também, de passagem, de condução para pessoas que vão aí passar por perícia. Muitos vão passar por perícia e não tem aí condução para estar indo. A gente acaba ligando na Secretaria de Desenvolvimento Social, mas estive também conversando com a Lucinha, ela fala assim que está assim, horror de procura, de passagem, de vaga social,
e estão encaminhando para Capão Bonito e para Itapetininga. E muitas vezes o ônibus ele não para em Capão da Saúde, que tem as vagas sociais lá para o pessoal da saúde. E é obrigação do INSS, ou ter o perito, ou encaminhar essa passagem de acordo com a lei. Infelizmente, o município está arcando com essa despesa, estão muitas vezes tendo que os CRAS tendo que remarcar a perícia, porque não está tendo condição de abraçar essa situação. Então, eu parabenizo, realmente, é uma demanda que tem muito no meu gabinete, e eu tenho certeza que tem no gabinete de todos vocês aí. Eu parabenizo aí pela iniciativa. A gente espera que venha aí um retorno positivo dessa iniciativa. Outra questão também que eu gostaria de falar, o vereador Marinho, que falou do governo de Estado, parabenizo essa cobrança. Vereador Marinho, temos que cobrar, sim, o governo do Estado de São Paulo, mas, principalmente, o que eu falo? A gente tem que cobrar nossos deputados. Nós temos 645 municípios no Estado de São Paulo. Mesma coisa aqui na Câmara dos Vereadores. Nós temos aí diversos bairros. Se não é os vereadores, muitas vezes, cobrando, fica, assim, algum esquecido. Isso é a importância dos vereadores estarem cobrando. E a importância também a Assembleia Legislativa, a LESP estar cobrando. Dos 94 deputados que nós temos, quem que está cobrando para o município de Itapeva? Quantos tiveram votos aqui? Eu não vi até agora nenhum discurso dentro da Assembleia, não vi, que fala de alguma demanda do município de Itapeva, que fala sobre a situação do IML, que fala sobre a situação da duplicação da SP-258, que fala de trazer uma DRS, um Departamento Regional da Saúde, para cá. Quem é o deputado que está lutando por nossa região? Né? Emenda todos nós temos também aqui. Nós encaminhamos para as entidades, emendas eles têm. Mais que obrigação, eles vão realmente dividir ali e mandar para os municípios. Obrigação deles. Mas estou falando além da emenda. Quem que é o deputado que está lutando na LESP, no Estado de São Paulo, por nossa região? Por isso que a gente fala da importância de ter um representante. Quem que é o nosso representante mesmo do município aqui de Itapeva? Eu não estou vendo. Tá? Eu não estou vendo. Então, a gente acaba sendo abandonado. São 645 municípios, o governo do Estado tem para cuidar, e não tem ninguém cobrando isso. Então, além dessa moção do governo do Estado de apelo, uma atenção especial para a nossa região, que é a 16ª região administrativa, que conta aí com 32 municípios, que tem um bom prato aí parado há mais de ano, aí, olha, que o doutor Ulisses pediu, que está lá parado agora e não está sendo liberado, e dentre outras situações. Então, que a gente também mande uma moção de apelo para que um deputado aí venha olhar para Itapeva, para a Assembleia Legislativa, porque se tiver deputados cobrando para a nossa região, igual como nós cobramos, Guarizinho desenvolveu bastante, a partir do momento que teve vereadores eleitos lá no local. Conseguiu desenvolver, porque tinha gente cobrando. Então, a partir do momento que tenha deputados estaduais cobrando por Itapeva e região, eu tenho certeza que o governo de Estado vai ter um olhar diferenciado. Emenda todos têm. A gente quer ver ação mesmo positiva, não só do governo do Estado, mas também na nossa Assembleia, que essa moção inclua o Marco Vignoli, que é o secretário regional na nossa região aqui, que falaram que ia dar uma atenção especial para o interior, que inclua a Assembleia Legislativa e inclua também o governo do Estado. Obrigada, boa noite a todos. Continuamos em regime tema livre de explicação pessoal. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Marinho. Boa noite novamente. Eu gostaria de falar sobre 2 requerimentos que eu apresentei hoje. Um deles fala a respeito da área verde da Vila Santa Maria. A situação lá foi consolidada. Foi construído casas em local que não poderia ter sido construído, e agora não tem como tirar. Como dito, a situação foi consolidada. Então, o que é necessário fazer? Fazer a descaracterização da área verde e transformá-la de interesse social, para que suas casas possam ter seu numeral, para que possa ter energia elétrica, água, rede de esgoto. Quando o poder público teve a oportunidade de impedir, não impediu. Então, agora que faça o correto. Então, faça chegar os serviços públicos até esses locais. Outro requerimento é um que eu venho fazendo desde o ano passado, que é a conclusão das obras da praça de eventos, a recolocação dos alambrados, a troca da iluminação por LED. E hoje estive com o secretário de Esportes, o qual falou que as obras
vão iniciar agora no mês de março e que provavelmente até o final do mês as obras serão concluídas. Mas estaremos de olho e cobrando. É somente isso. Obrigado. Boa noite. Continuamos em regime de explicação pessoal. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Senhor presidente, eu queria pedir voto de pesares pelo falecimento do senhor Iokio Takabayashi, aposentado da Vila São Camilo. Peço que conste voto de pesares. Também a Leda Correia Rodrigues de Melo, esposa do ex-vereador desta Casa de Leis, Pedro Pinga, corrido dia 24. Nada, com a palavra o vereador Rodrigo Tassinari. Boa noite, vereadoras, vereadores, público presente, internautas. Quanto à moção, né, a moção apresentada é uma realidade, a vereadora falou muito bem aqui, fez uma análise que todos nós passamos, né, creio que todos os vereadores já foram procurados por alguém que tem que se dirigir para Capão, Itapetininga, inclusive sem GES, né. Alguns ainda conseguiam ir no ônibus, na cota social, mas sem GES o município não pode arcar com essa despesa e tem ficado muito oneroso, a pasta não dispõe de recursos. E nada mais do que a gente fazer essa moção, porque é uma obrigação do INSS fornecer esse transporte, né? E eu espero assim, eu creio que no primeiro momento talvez eles não venham cumprir, a gente está vendo que o INSS vem sendo desaparelhado no Brasil todo, com falta de funcionários, não está tendo concurso, mas a lei impõe que é responsabilidade fornecer esse transporte para o local mais próximo que tem o perito. Posteriormente, em não se cumprindo a lei pelo INSS, eu creio que todo mundo deve procurar a Justiça Federal que está aqui em Itapeva para que se faça cumprir. Então, essa é uma realidade, espero que eles respondam a contento, né, de providenciar que, poxa, podem ter uma van saindo daqui uma vez por semana até Capão Bonito, isso é questão de logística. Até mesmo porque a pessoa faz o seu requerimento online, ela entra no site e marca a sua perícia, e aí o sistema automaticamente o encaminha. Falando um pouco do governo do Estado, realmente é lastimável o que a gente tem visto. Não é questão partidária, não. Acho que qualquer governador que tivesse ali, independente do partido, teria que olhar para a nossa região. 16ª, de direito, mas não de fato. Essa casa aqui, eu me acompanho desde o mandato passado, pedidos para a DRS, acho que a Vanessa reiterou, as respostas são sempre evasivas, nada se conclui, nada se investe na nossa região, né? No Marinho, falando da SP258, nós já paralisamos a estrada, se não me engano foi em 2013, paralisamos por 2 horas para chamar a atenção do governador, não sensibilizou ninguém, né? A CCR faz a parte dela, cumpre o contrato, ela ganhou essa licitação. Então, infelizmente, Itapeva não só Itapeva, nossa região vem sendo relegada pelo governo do Estado e já não é de hoje. É uma pena, né? Mas se a gente for levar em consideração, salvo engano, o número de eleitores da nossa região aqui, não chega a 1 milhão de eleitores. E é o que tem praticamente um bairro em São Paulo. Será que o governador faz essa distinção do número de eleitores para que ele possa investir? Será que ele não consegue enxergar o potencial que a gente tem? Será que ele não sabe que a nossa região é o cinturão agrícola do Estado de São Paulo? Cinturão da agricultura familiar. Maiores produtores de agricultura familiar estão na região de Itapeva. Então, é uma pena que realmente o governo do Estado não tenha esse olhar, não tenha uma política de desenvolvimento para a nossa região. Também falando um pouco da saúde, eu acho que a secretária não está inventando a roda, ela tem analisado os anseios da população. Era um pedido do vereador Tony, a farmácia 24 horas, as demandas da Odonto também ela identificou no sistema, tem a questão da ampliação dos horários. Acho que tudo isso aí vem de encontro aos anseios da população, não se inventa nada, é somente acompanhar o que precisa. E, no geral, eu acredito que os secretários, até mesmo porque a grande maioria deles são todos de carreira, são funcionários concursados, eu acho que eles têm essa visão de como que o serviço público tem que funcionar, né? Não tem que inventar, colocar um secretário novo para mudar todo um trabalho que, de certa forma, vinha se desenvolvendo, ou é o trabalho ideal que dá resultado para a população. A vereadora Viliana falou muito bem do Pacova, né?
mas não é uma realidade de agora. Acho que é a doutora Cíntia que vinha quebrando um galho lá, logo que alugaram o posto, né, porque foi iniciada a obra de um outro posto lá, inclusive uma licitação que eu acho que vai ser difícil terminar aquele posto esse ano. A secretária pode ter falado, mas aquilo já iniciou há um bom tempo e licitaram somente a mão de obra. É a prefeitura, na forma da licitação que fizeram, a prefeitura que compra o material. Então, se não tem o material, a mão de obra está disponível, mas não vai realizar. O problema ali, o problema maior, né, que a secretária nos passou, é a mão de obra, porque a distância para os trabalhadores ali é um pouco difícil, né? Mas ela, pelo menos me informou, né? Até o final do ano, nós teríamos essa boa notícia, entrega do posto, né? Então, eu quero parabenizá-la, que ela consiga, e quem sai ganhando são os moradores. É uma região muito difícil, porque os médicos é um local onde não... Até o prefeito anterior contratou médico para lá. Porém, o médico chegou, acho que atendeu no máximo uma semana, ficou doente e se afastou, né? Daí entrou outro agora. Então, realmente, a nossa área rural, né, é carente e passa por essas dificuldades que é devido à distância. Tá bom? Deus abençoe. Amém. Sem dúvida, vereadora, eu entendo. E até vou fazer uma sugestão para a secretária. Se tem o pediatra na Vila Aparecida, por que não um dia disponibiliza uma van para pegar as mães com as crianças e trazer exclusivamente para essa população? Eu acho que ele não pode ficar desatendido. Talvez não tenha próximo ao local o profissional à disposição, mas o serviço existe. Então, que traga a pessoa até o serviço que existe. Então, fica aqui uma sugestão para a secretária Karen. Perfeito. E acho que também não é só esse caso, não. Diversas outras comunidades que não têm atendimento, até porque a falta de médico não é uma realidade desse governo, do governo passado, já era um problema na época do Comerão. Isso aí é a falta de interesse do profissional pela contrapartida que é oferecida. Isso é uma realidade, a gente já discutiu, infelizmente já é uma realidade que se impõe. Então, existe a falta. Eu acho que esse enquadramento de tentar trazer a população até onde tem o atendimento. No mais, eu creio que está indo bem. O Noel tem feito os esforços deles, apesar do tempo chuvoso aí, não permite uma série de manutenções que já estão programadas, né? Mas tem boas notícias por aí, tem emendas do deputado Mussi lá para o ajuntamento do Bairro de Cima, que já estão sendo licitadas. Algumas já foram licitadas, mas sequer começaram. Então, tem muita coisa boa para acontecer. Muito obrigado a todos, boa noite. Continuamos em regime de explicação pessoal. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Edivaldo Negão. Mais uma vez, boa noite a todos. É só para dar uma reforçada aqui, viu, Margarida? A gente está tendo várias denúncias, né, e continua as denúncias de atraso de ônibus da Jundiaí, né? E a gente tem acompanhado, às vezes eu acabo de chegar em casa, o pessoal me liga, eu vou até a rodoviária e realmente eu vou lá e vejo que realmente o ônibus está em atraso. Tem um ônibus do Parque São Jorge que já virou rotina, em atraso, entendeu? E hoje aconteceu ali o ônibus lá do bairro da Caputera, né? Deu problema na catraca, já dá para se ver que não tem manutenção, que isso aí jamais eles podem deixar acontecer, né? Aí teve todo aquele transtorno dos usuários ter que passar em outro ônibus, né? Passar pela catraca e depois voltar nesse ônibus que deu problema na catraca para poder eles ir para a cidade. Porque é lógico, não tinha como também eles irem de graça, né? Então eles passaram na catraca de outro ônibus, entendeu? Então a gente vê o descaso com a Jundiaí, né? E realmente está na hora mesmo, como o Margarida falou aqui, de trocar essa frota, né? Até porque, Margarida, eu já vi algumas conversas que quando foi dado o início do período da SEI, saiu uma fala que realmente eles iam trocar essa frota, né? Então, o dia 6 começa agora a primeira reunião, né, Zé? Então, eu acredito que vamos ter muito trabalho aí. E tem outro também, Margarida, Marinho. Eu estive lá no sábado retrasado,
porque eu recebi uma denúncia, e aí eu fui até a garagem, 6 horas da manhã. Você acredita que ia saindo um motorista de lá, de certo ele ligou para o pessoal lá da garagem, que depois me passaram a informação, eles fecharam, quando ficaram sabendo que eu estava lá, eles fecharam o portão da garagem, entendeu? E eu fiquei sabendo que tinha 2 ônibus lá quebrados, você entendeu? Então, é muita coisa que vem acontecendo com essa Jundiá. Então, acho que essa CEI foi na hora certa, entendeu? E vamos sim, se for para a comissão ter que investigar 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, nós vamos estar lá, né, Marinho? Junto com o Osiel também, os demais, você também. Você entendeu? Então, está na hora, não adianta, é muita reclamação. Hoje cedo eu estava com o Maurício, lá na rodoviária. Olha, eles falam que tem permissão, existe uma lei, mas o pneu careca, cara. Você entendeu? Quer dizer, que lei é essa? É só para os ônibus da Jundiá? Então fica aqui essas minhas palavras e vamos pegar firme dia 6 aí na primeira reunião que teremos aí e vamos tocar firme nessa comissão aí e vamos sim mostrar que realmente a Jundiá está faltando com a população de Itapeva. Uma parte, Negão? Toda. Só para acrescentar aí, vocês vão encontrar no próprio contrato da Jundiá, tem uma tabela que chama tabela GPOT. Essa tabela, a Jundiá, ela é obrigada a deixar 2 ônibus de reserva. Então, se quebrar um ônibus, ela é obrigada automaticamente a mandar um outro. Então, é bom também a comissão ficar atenta. Se não tiver feito, se a Jundiá não estiver fazendo isso, isso é quebra de contrato. Porque a gente paga o ônibus parado, a prefeitura paga o ônibus parado, que está lá na tabela. Porque a Jundiá ela não perde em nada, nunca. Se diminui o passageiro, aumenta o subsídio. Se troca o pneu, ela cobra o pneu. Está lá nessa tabela que vocês vão ver aí. A manutenção, o conserto, o pneu, a gasolina, tudo está na tabela GPOT. E se realmente, você falou aí que tem pneu careca, é pior do que não imaginavam, porque nós estamos pagando pneu e a Jundiá não está colocando pneu, ela está roubando o município. Então, isso é muito grave. Vocês vão encontrar isso lá na... Eu li o contrato inteiro em 2013, né, vereador Margarido? Eu fiz a denúncia no Ministério Público de Jundiá, em 2013. Eu fiz a denúncia, mas foi arquivado. E vocês vão encontrar essa tabela lá. Em cima dessas tabelas, vocês vão ver manutenção, pneu, etc. Através disso, vocês já vão ver que o município está sendo lesado, se de fato isso estiver acontecendo. Obrigado pela parte. Viu, Jé? E tem outra. Até bateria falta. Até bateria. Eles esperam outro ônibus chegar para usar. Eu acho que os ônibus de reserva ficam sem a bateria, né? E quando vai utilizar o de reserva, eles colocam a bateria desse carro. Então, fica aqui essas minhas palavras. Que Deus abençoe. Continuamos em regime de explicação pessoal. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, a vereadora Viliana Souza. Só para constar aqui, eu também recebi uma denúncia sobre transporte escolar. E, imediatamente, eu entrei em contato com Maurício Coelho, né? E ele imediatamente já foi atrás e já resolveu. Então, aqui eu quero ser justa, agradecer ele, né? Porque resolveu de imediato. Também quero aqui parabenizar a vereadora Débora, né, que estava falando aqui, quem é o deputado que está atendendo Itapeva. Realmente, no momento, nós estamos desamparados, né? Nós temos aí o IML, a duplicação, e, enfim, diversos problemas. Realmente, nós estamos totalmente desassistidos. Fazer um trabalho como o doutor Ulisses fez, eu acho difícil. Um deputado que faça com tanta excelência, porque ele é daqui de Itapeva, né? Mas, semana passada, o deputado Gilmaci Santos esteve aqui e já contratou um local, né? Está vindo para Itapeva e, em breve, acho que aí no máximo 10, 15 dias, a gente
vai estar aí inaugurando uma casa. 15 dias não, né? Ele alugou a casa semana passada. Nós está pintando e já vai estar inaugurando, né, um ponto aqui, né, um trabalho do deputado Gilmar Santos, e eu espero, né, que ele possa. Vou levar todas as reivindicações. Vou mostrar, com a sua permissão, né, o vídeo aqui da Débora falando, e mostrar todas as necessidades aqui de Itapeva, né? Então, assim, pode ter certeza que a gente vai estar cobrando. O deputado Gilmar Santos teve 800 votos aqui na cidade de Itapeva, e, a partir do mês de março, ele já vai estar atendendo aqui. Eu espero que ele possa atender a todos os vereadores, que ele possa atender a cidade de Itapeva. Muito obrigada. Deus abençoe. Pode falar. Eu acho que eu esqueci de falar, e só para fazer justiça, a gente que acompanha as redes sociais, e também recebemos no WhatsApp, o deputado Frederico Dávila tem feito intervenções por Itapeva e pela SP 258, sim, tá? Estou me recordando agora. Nós recebemos vídeo dele na tribuna. Não sei se foi a vereadora Vanessa, mandou um ofício também para ele interceder em relação ao IML. Então, as demandas da região estão sendo, como é que fala, não são esquecidas, tá? Apesar de não ser de Itapeva, mas ele se identifica muito com a região, só para a gente fazer justiça que ele também tem atuado nesse sentido. Obrigado. E, Gé, que o Guilherme Mussi, que faz um trabalho tão extraordinário em Itapeva, uma partidão, vereador, que vem abrir, mas que abra só agora. Para poder aí, acrescentar na sua fala, nós já temos 2 ofícios. O ano passado, o deputado Guilherme Mussi cobrando isso. Inclusive, eu gravei o CD, que eu e a vereadora Débora tivemos lá em Capão Bonito. Lá, no encontro lá em Capão Bonito, na eleição, do que esse vídeo, eu tenho gravado, mando para vocês. Ele fala para o Guilherme Mussi: vou atender o seu pedido, deputado. Nós vamos duplicar a SP 258. O governo do Estado ele responde que está sendo feito o estudo. Só responde isso. Está sendo feito estudo tecnicamente, etc, etc. Por isso que esse dia vocês viram que eu subi aí e critiquei, depois que eu recebi esse ofício. Então, o deputado Guilherme vem cobrando, sim, o governo do Estado. O problema é que o governo do Estado que está inerte. Fica a passo de tartaruga. Eu já deixei claro, renovar a concessão com a SP 58, com a SP Via, com a CCR, que eles duplicam de graça. O Estado não tem recurso, não pode pôr um centavo do bolso. A própria concessionária, na renovação do contrato, ele pode fazer uma negociação para ela duplicar. Falta a vontade política do governo do Estado, é isso que falta. Os deputados estão cobrando, o deputado Mussi cobrou, o Frederico também, eu vi o vídeo do deputado Frederico cobrando, mas o governo do Estado, infelizmente, não é só aqui. Você vê no Estado de São Paulo inteiro, a gente vê o pessoal falando mal do governador, falando mal. Acho que ele vai deixar para o último ano, né? E ano eleitoral, daí ele vai começar a fazer alguma coisa. É aquilo que o Rodrigo falou, né? A nossa região tem o quê? 1 milhão e pouco, né, de habitantes. Então, para eles, né, talvez não seja o suficiente, mas nós também votamos, e eu creio que vai chegar a hora da eleição do governador e que nós possamos aí fazer jus. O IML, nós não precisamos para a próxima campanha, nós precisamos de imediato que seja feito, que seja solucionado. Não tem como, gente, nós levar os entes queridos, num momento tão difícil, as pessoas têm que levar para outra cidade, tanto tempo de espera, um momento crítico. Então, a gente precisa mesmo nos unir, precisamos pedir cada um para o seu deputado. Acho que todo mundo aqui trabalhou para deputado, e é o momento de cobrar, né? É o momento de cobrar e de chamar a atenção. Muito obrigada. Continuamos em regime de explicação pessoal. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Nada mais a tratar. Convoco os vereadores para a 4ª sessão extraordinária a ser realizada em seguida. Invocando a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Havendo número regimental, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Ordem do dia. Para a leitura da senhora secretária, projeto de lei 29/2020, com emendas aprovadas. Projeto de lei 29/2020. Mário Tassinari dispõe sobre a prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros, sobre o regime de fretamento e da outras providências. Está em segunda discussão.
Em segunda votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Projeto de lei aprovado. Matéria para a próxima sessão. Dependendo dos pareceres das comissões competentes, em primeira discussão e votação, os projetos de lei 119, 130, 134, 139 de 2017. 57, 113, 156 de 2018. 54, 75, 85, 92, 107, 120, 136, 148, 161, 162, 167, 171, 173, 175, 179, 185, 194, 195, 2019. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 28, 30, 31, 33 e 35, 2020. Nada mais havendo a tratar, convoco os vereadores para a oitava sessão ordinária, a ser realizada segunda-feira, dia 2 de março, no horário regimental. Invocando a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.